Você sabe a hora certa de vender um fundo imobiliário ou uma ação? Talvez você pense que seja quando aquele papel está se desvalorizando muito, caindo dia após dia, ou talvez quando o influencer falou mal daquele papel, ou ainda quando uma casa de análise recomenda a venda daquela ação ou fundo imobiliário. Se você é um investidor buy and hold, assim como eu, é certo que você não quer movimentar muito a sua carteira ao longo do tempo, então você não pretende vender os seus ativos. Mas e se for preciso, você sabe o momento certo para fazer isso? Esse é mais um vídeo do canal Lógica do Investidor. Eu me chamo Tauan e tô aqui para compartilhar com vocês toda a minha jornada de investimentos, todas as minhas burradas e também os pontos em que eu acerto ao longo desse tempo, beleza? Tô aqui também para tentar agregar alguma coisa do que eu já aprendi, venho aprendendo e se Deus quiser irei aprender ao longo desse caminho com vocês, beleza? Então compartilho aqui toda essa minha jornada. Eu espero que lá no final, se esse conteúdo tiver agregado para você de alguma forma, você deixa o like e se inscreva no canal. E caso tenha alguma coisa para melhorar, deixa aqui nos comentários o que, beleza? Nesse vídeo, além de te mostrar onde é que eu vou aportar hoje, como é que tá a minha carteira, eu vou mostrar também todo o meu racional por trás das decisões que eu tomo com o meu dinheiro e o que me leva a comprar ou vender um ativo. Esse não é aqueles videozinhos rasos que vocês estão acostumados aí a ver aqui pelo YouTube, onde o cara só vai lá, mostra como é que tá a carteira, quanto tá ganhando de dividendos e o que comprou ou vendeu e não diz o porquê. Então, esse vídeo aqui é totalmente pele em risco, né? Onde eu mostro o que eu faço e digo o porquê eu fiz. Então, vamos partir aqui para análise da minha carteira, ver como é que ela tá hoje e o que é que eu pretendo fazer com ela, beleza? Fechado. Então, vamos aqui para a tela. Como vocês podem ver, essa aqui é a minha macroalocação. Eu tenho 39% em ações, né? Vocês podem ver que a maioria aqui do meu patrimônio está investido em ações, fundos imobiliários, eu tenho também ETFs, cripto, renda fixa, enfim, né? Só que o que acontece? Como vocês podem ver aqui, e eu também deixei nesse vídeo aqui em cima todo o racional por trás dessa minha macroalocação, né? Por trás da minha carteira, que o meu percentual ideal de ações seria de 40% e também o de FII seria de 20%. Então vocês já podem ver, né, que esses dois tipos de ativo aqui estão um pouco que desregulados, entre aspas, digamos assim, na minha carteira, porque eles passam da alocação ideal que eu pretendo, enquanto outros aqui, ó, como os ETFs, que eu pretendo ter pelo menos 25% da carteira, e aqui no Tesouro Direto e na renda fixa, esses percentuais eles estão um pouco abaixo do que eu consideraria ideal. Então, por notar esse comportamento aqui da minha carteira, né, tem alguns ativos ali que eu preciso aportar um pouco mais para que a minha macroalocação fique um pouco mais fidedigna com o meu método de alocação. Eu pretendo hoje investir em renda fixa, ETFs internacionais, mas também em fundos imobiliários. Por mais que a minha fatia aqui em fundos imobiliários ela já esteja maior do que o que eu pretendo ter, né? Porque tá aqui, ó, em 32%. Só que o que acontece? Nessa minha planilha aqui, onde eu gerencio toda a minha carteira, né, ações, FIIs, ETF, enfim, eu também deixei nesse vídeo aí que eu linkei por último, a alocação ideal aqui em fundos imobiliários, né, ela tem de ter 27% em papel, 19% em shopping, logística, escritório 15% e por aí vai. Só que hoje em dia ela tá um pouco desbalanceada aqui na parte de papel, né? Eu tô precisando aportar R$1.000 aqui em fundos de papel. E por que isso se deu, né? Um dos ativos aqui da carteira que eu já vou mostrar para vocês era um fundo de papel e passou a ser um FOF, né? Um fundo de fundos. Então, esse ativo, ele perdeu o fundamento, digamos assim, de quando eu comecei a investir nele. E esse preceito de que uma ação ou fundo imobiliário perdeu os fundamentos, né? Como alguns investidores defendem, né? Inclusive o próprio Philip Fisher, no seu livro Ações Comuns, Lucros Extraordinários, ele traz pra gente que um dos motivos, né, para possível venda dos ativos são a perca de fundamento, né? Quando uma empresa, por exemplo, nesse caso aqui também os fundos imobiliários se encaixam nisso, se a gente comprar um ativo esperando que ele seja responsável por determinada parte de um negócio, por gerar lucro de uma forma, né? Vamos supor que a gente compra um banco para nossa carteira, né, uma empresa do setor bancário, e aí do nada esses caras começam a trabalhar com transmissão de energia, por exemplo. Eu sei que é um exemplo bem esdrúxulo, mas é mais ou menos isso. Quando uma empresa ela perde os seus fundamentos, e nesse caso aqui um fundo imobiliário, e como esse fundo perdeu os fundamentos, né, ele passou a investir também em outros fundos imobiliários e virou um FOF, a minha parte aqui, né, a parte da minha carteira de fundos imobiliários de papel em si, ela tá um pouco, né, bem desbalanceada. E qual foi esse fundo, né? Esse fundo foi o CPTS11, que era um fundo de papel e agora, né, ele é um fundo de fundos, intitulado como um FOF. Então isso já me dá aí uma pulga atrás da orelha, né? Eu também tenho outros fundos de fundo aqui na minha carteira, o RVBI e o CAFOF. No entanto, o CPTS eu havia comprado ele para ser um fundo de papel, ou seja, um fundo de CRI, né, como a gente chama. É um fundo que eu venho aí acompanhando um pouco mais de perto para ver o que é que a gestão vem fazendo com ele e quais as decisões que ela toma com esse ativo, por exemplo. Então, eu vou analisar aqui com vocês ele hoje e vou mostrar se eu tenho ou não a intenção de vendê-lo para comprar, sei lá, um outro ativo que esteja em oportunidade de fundos de papel, que é o ativo que eu pretendo ter aqui um pouco mais de exposição na minha carteira, fechado? Então, vamos aqui partir pro relatório do CPTS11, o fundo da Capitânia aqui de investimento imobiliários de CRIs, né? Então, aqui a gente tem as informações gerenciais e aqui eles já trazem pra gente, ó, a classificação da Anbima para esse fundo, né, que é um fundo de papel híbrido de gestão ativa,
Ou seja, esse cara aqui é um hedge fund, né? Que é um fundo multi-estratégia, onde ele pode investir tanto em CRIs, em imóveis e por aí vai, né? E quando eu comprei o CPTS, ele já investia em outros fundos imobiliários. No entanto, ele tinha ali uma parcela máxima, né, de exposição nesse tipo de ativo que era de 30%. Enquanto que agora a exposição mínima a outros fundos de investimento desse fundo aqui passa dos 50%, né? Ou seja, caracterizando ele aqui como um fundo de fundo atualmente, né? Porque eles têm mais de 50%, como a gente vai ver, do PL em fundos imobiliários. Então, dado esse primeiro disclaimer aqui, né, da classificação do fundo, a gente tem os resultados do mês que a Capitânia trouxe para os cotistas, né? E aqui a gente já vê os dois tipos de ativo que o fundo investe. Primeiro, em CRIs, né? Ele não deixou de investir em CRIs, mas agora ele investe majoritariamente em FIIs, né? Então aqui, ó, ao final do mês de julho, o CPTS possuía em sua carteira 18 CRIs, que representavam 33,2% dos ativos, sendo que 100% da carteira de crédito é indexada ao IPCA. Esse cara aqui também é uma informação muito importante, né? O fundo, ele investe, né, em CRIs atrelados a IPCA, né? Ou seja, IPCA mais 5, IPCA mais 6 e por aí vai. E esse, inclusive, é um dos motivos aqui que mais estão afetando o fundo negativamente e vocês já vão ver por quê. Então, essa é a exposição dele, né, para CRIs, né? E aqui, ó, como vocês podem ver na parte de fundos, eles trazem pra gente que o CPTS, ele tem 83 FIIs em sua carteira, que representam um total de 58,8% do PL, né, do fundo. E que 82% dessa carteira, né, ou seja, 86 na verdade, são de fundos de tijolo, enquanto que o restante, né, são de fundos de papel. E aqui o potencial upside, né, que as gestoras de fundos de papel sempre trazem, né, do fundo como um todo. Porque aqui, ó, como a gente pode ver, a gente tem o desconto, né, atual do CPTS, e por isso, galera, que investir em FOFs nessa fase do mercado onde todos os ativos basicamente estão passando por um deságio, né, ou seja, estão um pouco desvalorizados, essa dupla valorização, beleza? Então aqui a gente pode ver, ó, que, por exemplo, se o fundo, né, se valorizar da sua cota a mercado para a sua cota patrimonial, a gente pode ter aí um potencial upside de 21,8%, né? Enquanto que se os CRIs aqui nessa carteira de CRI se valorizarem também para o seu valor patrimonial, a gente tem um upside aí de mais 11,4%, o que totaliza aqui, ó, 35,7% de potencial valorização para esse fundo, né? Então essa é uma característica legal dos fundos de fundo nessa questão do mercado um pouco mais pessimista, beleza? Aqui um pouco mais embaixo também, a gestora, ela traz pra gente o guidance de dividendos, né? Ou seja, quanto ela pretende pagar, né, ao longo do período estipulado, né? Que no caso aqui a gestora foi bem otimista e trouxe aqui, ó, a estimativa até setembro de 2026, ou seja, mais um ano aí para frente. Ela espera pagar um dividend yield na casa ali dos 0,09 centavos, né? Na verdade, 9 centavos, né? 0,75, né? Ou seja, 7 centavos e meio, né? Aqui, ó, de 9 centavos e meio na banda superior e de 7 centavos e meio. Atualmente, o fundo vem pagando aqui, ó, nessa faixa de 0,85, né? De 8 centavos e meio por cota. E em breve aqui eu já vou mostrar para vocês porque eu acho que é bem provável que a banda inferior seja o mais possível, o mais provável aqui no caso do CPTS. Porque como a gente pode ver aqui na DRE do fundo, né, que são os resultados, e essa a parte mais importante desse cara aqui, a gente tem a parte de todas as receitas e também as despesas, né? Sejam elas com dívidas, com gestão e por aí vai. A gente vai ver tudo a fundo aqui, beleza? Nas receitas a gente tem a parte da renda fixa, né, que ali seriam o que o fundo tem em caixa, tem os rendimentos dos CRIs, resultado com negociação dos CRIs, né, caso a gestora queira vender ali e movimentar a sua carteira de CRIs. Inclusive esse mês aqui vocês podem ver, ó, que eles quiseram movimentar e tiveram aqui um retorno negativo nessa venda de CRIs, ok? E aqui também a gente tem os rendimentos dos FIIs, né, porque os fundos imobiliários que o CPTS possui, eles pagam dividendos para o fundo, e também tem os ganhos de capital com os FIIs, né, que é quando a gestora vai lá e movimenta a carteira vendendo os fundos imobiliários que ela tem. Inclusive, essa aqui é uma das maiores fontes de receita do fundo atualmente, né, girar essa carteira de CRIs, girar essa carteira de fundos imobiliários. Como a gente pode ver aqui, e eu até destaquei, né, a gente vai calcular quanto que dessa receita, né, quanto que da receita total no ano são provenientes desse giro da carteira de fundos imobiliários, né? Já vou puxar aqui a calculadora para a gente ver. Então, eu vou fazer aqui a divisão desse valor do ganho de capital de FIIs, né, ao longo do ano, que é de 64 milhões, 64.837.268 dividido pelo resultado total do fundo no ano, né? 246.164.813. Então, a gente vê, né, multiplicando aqui por 100 para dar um percentual, que 26% da receita de resultados aqui do fundo vem desse giro de carteira de negociação de FIIs, ok? Então, a gente vê que o fundo, ele tá muito dependente, né, entre aspas, desse giro de FIIs para trazer resultado para
os seus cotistas. E até aqui tudo bem, né? Porque é um fundo de fundos, então era de se esperar que as maiores receitas viessem aqui da parte de FIIs, né? Com os rendimentos quanto com o ganho de capital nesse giro de cotas. Só que o que é que chama mais atenção aqui negativamente no CPTS-11? É justamente aqui essa parte que eu separei, ó, as despesas financeiras com compromissadas de CRI, que é um tipo de alavancagem. Como vocês podem ver aqui, essas despesas financeiras, elas estão tomando muito o resultado do fundo. A gente também pode calcular quanto dessa porcentagem, ou seja, qual a porcentagem de dívidas que o fundo tira aqui do resultado dele, né? E que no final das contas vai gerar menos dividendos ali para os cotistas. Fazendo esse cálculo para o mês de julho, a gente vai pegar aqui, ó, esse resultado de 7 milhões, que é o que o fundo pagou em despesas, né? Ou seja, pagou em dívidas de alavancagem, e dividir pelo resultado aqui do mês de julho de 25, né? Então, mais uma vez, eu vou dividir por esse valor e ter o resultado aqui em porcentagem, né? Multiplicando por 100. Então, a gente vê que 20% de todo o resultado do mês de julho de 25 foi para as operações compromissadas do fundo, né? Ou seja, para as despesas financeiras que são a alavancagem. E aqui é onde está a grande pedra no sapato do CPTS-11, né? Que é a sua alavancagem com as compromissadas de CRI. E eu já vou explicar para vocês tudo sobre essas operações compromissadas e como é que elas funcionam. Mas eu vou só mostrar aqui também na DRE como é que essas despesas elas vêm crescendo ao longo do tempo. Como a gente pode ver, essas despesas ali em janeiro de 25 eram de 3 milhões, depois continuaram em 3 milhões, só que aí, ó, elas vão subindo aqui, ó, para 4 milhões, 6 milhões, 6 milhões, e aqui elas atingiram o pico, né, até agora, pelo menos, de 7,9 milhões, ou seja, quase 8 milhões aqui o fundo tá pagando com a sua alavancagem, né, ou seja, tá tirando do seu caixa por conta de uma alavancagem que não tá funcionando tão bem. E eu vou explicar o porquê. Nessa parte aqui, o fundo traz pra gente as compromissadas, né, ou seja, as operações compromissadas, que são aqui a forma dos fundos de papel de se alavancar. Então, a gente tem que no final de julho desse mês, o fundo ele possuía 21,3% do seu patrimônio líquido em alavancagens. E onde estão essas alavancagens, né? Eles trazem aqui nesse impacto das operações compromissadas no PL do fundo. Então, a gente pode ver aqui, ó, toda essa parte é uma parte onde o fundo ganhou dinheiro com essas compromissadas, enquanto que essas barrinhas aqui que estão para baixo, né, representam partes em que o fundo perdeu dinheiro com essas compromissadas, né? Eles trazem também que mesmo com essas operações compromissadas estarem apresentando aqui esse resultado bem negativo durante esses meses, o resultado dessa estratégia ainda traz aproximadamente 0,32% de resultado positivo, né? Só que eu vou explicar aqui para vocês agora por que esse cenário tende a ser mais negativo ainda. Então, para entender isso, a gente vai ter que entender como é que esse fundo ele se alavanca, né? Que é através de operações compromissadas. E o que é isso? Eu trouxe aqui para essa tela para que vocês possam entender um pouco melhor. Então, o FII, né? O FII de papel, por exemplo, ele tem os seus CRIs e ele pode, né, se alavancar vendendo esses CRIs para bancos e entidades financeiras, por exemplo. Então, ele vende esse CRI aqui para o banco, né, com a obrigação de recomprá-lo na posteridade, né, ou seja, no futuro, por um valor, né, por uma taxa acordada entre o FII e o banco. Então, o que é que aconteceu aqui, né? O CPTS foi lá e vendeu alguns dos seus CRIs para essas empresas do setor bancário, né, por exemplo. E aí, esses bancos emprestaram, entre aspas, o dinheiro para o CPTS com uma taxa atrelada ao CDI, que é inclusive o que eles trazem aqui no relatório, que essas compromissadas, elas têm um custo, ó, de CDI mais 0,8%. Então, o fundo, ele pega uma dívida, né, ele se alavanca, por exemplo, vendendo esses CRIs com uma dívida, né, que ele tem de pagar para o banco aí mensalmente de CDI, né, ou seja, Selic menos 0,10% mais 0,8%, né? A Selic atualmente ela tá ali na casa dos 15%, né? Então o CDI vai ficar em 14,9%. E somando aqui com esse 0,8, a gente vai ter ali uma taxa, né, de forma um pouco mais simplificada, de mais ou menos ali, né, 15,7%. Ah, mas beleza, Tawan, só que ele pega esse dinheiro, ele vai comprar alguma coisa e vai trazer mais um ativo para o fundo, né? Correto. E o que acontece? O CPTS, como a gente falou lá no início, ele investe em ativos, né, em CRIs atrelados ao IPCA. Então, até por isso, vocês podem ver que eles também trazem aqui no relatório que no começo da estratégia, a alavancagem do fundo foi muito positiva, pois comprávamos CRIs a IPCA mais 6, com uma inflação de mais ou menos 10%, enquanto o CDI estava em 2%. Ou seja, nessa região aqui, quando eles começaram a fazer esse tipo de operação compromissada, dava muito certo nesse cenário, porque a taxa Selic estava aqui em 2%. Só que no cenário atual é um pouco diferente, né? Eles pegaram esses CRIs aqui, a IPCA mais 6, e a gente pode simular isso aqui, ó. Esse aqui, né, é o custo da dívida, né? Então eu vou trazer aqui, ó, custo da dívida, custo igual a 15,7%, né? E aí, pegando esse dinheiro da alavancagem com o banco, né, que era o quanto eles pagavam aqui pelos CRIs do CPTS, como a gente viu, né, de IPCA mais 6%,
por exemplo, nos números atuais, né, nos números de hoje, considerando uma inflação aí de 5,5%, e essa inflação é claro que já vai cair, por isso que a Selic está tão alta, né? A gente vai ter que o ganho do CPTS aqui, né, entre aspas, vai ser da taxa de IPCA que a gente tem atualmente, né, ou seja, de 5,5%, eu vou colocar aqui, com mais os 6% que o fundo acordava aí na época que ele adquiriu esses CRIs, né? Então a gente tem aqui, ó, mais ou menos 11,5% de ganho, enquanto que o custo ele gira ali, né, na casa dos 15,7%. Então, por isso a gente vê que essas operações compromissadas, elas estão cada dia mais corroendo aí o resultado do fundo, né? Onde cada vez mais também o fundo passa a ter mais despesas por conta dessas compromissadas, né? Que geram ali em torno de um retorno de 11,5%, enquanto essas dívidas, elas estão atreladas lá com o banco, né, a 15,7%, basicamente. Então, a gente vê que nesse cenário de Selic um pouco mais elevada e de inflação um pouco mais controlada, afinal, esse é no final das contas o motivo da Selic tão alto, né, para controlar a inflação, a gente vê que essa estratégia aqui, onde esses dois indexadores são descasados, como a gente fala, né, ou seja, o meu custo ele está em CDI, né, enquanto que os meus ganhos estão em IPCA, a gente pode ver que esse descasamento ele traz um deságio muito grande para o CPTS, porque os seus ganhos são bem inferiores ao custo da sua dívida, né? Então, por isso, o resultado do fundo ele está sendo tão afetado, né, como a gente viu lá na DRE. E como o mercado prevê, a Selic ela tende a ficar aí um pouco mais elevada durante mais algum tempo, para que a inflação, né, seja controlada e possa vir aí a patamares cada vez mais baixos. Então, por isso, eu acredito que o CPTS pode ter sim problemas, né, para pagar lá os seus dividendos, né, na banda superior, como ele falou. Então, por isso que eu acredito que esses dividendos eles podem vir cada vez mais próximos ali da banda inferior por conta de toda essa alavancagem ali do PL, né, que a gente viu que é em torno de 21%. E também como a gente pode notar aqui, né, esse valor ele só vem crescendo, né, de alavancagem ao longo dos meses, justamente porque a Selic vem subindo e o IPCA ele vem descendo. Eles fazem movimentos contrários e por isso o descasamento nesse caso dos indexadores é bem ruim para o fundo, né? Então essas despesas elas tendem a se manter muito altas ao longo do tempo, então o fundo vai ter que fazer muita movimentação aqui de carteira, né, ó, vendendo e trazendo cada vez mais ganho de capital com os FIIs para pagar essas dívidas aí das operações compromissadas. Então, por esse motivo e também pelo fundo, como eu falei, né, ter parado de ser um fundo majoritariamente de papel e passar a investir em outros fundos de investimento, se tornando um fundo de fundo, eu vou vender a minha posição aqui em CPTS 11. E só lembrando, galera, isso aqui não é recomendação de compra nem de venda de qualquer tipo desses ativos, beleza? Eu só estou mostrando o racional de todos os meus aportes, que é o que eu faço nos meus vídeos, fechado? Então, com base nesses pontos aqui, né, como eu falei, eu vou aportar esse dinheiro aqui em um novo fundo de papel e esse novo fundo vai ficar para um próximo vídeo, né? Vai ficar para a parte 2 desse vídeo aqui. Então, eu já espero que se você gostou dessa análise, você já se inscreva aí e deixe seu like, beleza? Porque no próximo vídeo eu vou trazer a continuação com a nova compra desse novo fundo na minha carteira. Só que eu tenho que vender a minha posição em CPTS, né? E também investir onde eu já ia investir, né? Que é na renda fixa e também nos ETFs. E eu já vou fazer tudo nesse vídeo de hoje, né? Só o próximo, onde eu vou comprar um novo fundo imobiliário e vocês vão ver todo o racional por trás, beleza? Agora eu vou pegar aqui o meu celular para fazer a venda do CPTS, né? E a compra dos ativos de renda fixa e de ETFs, ok? Beleza, peguei aqui o celular, né? Vou investir pelo celular hoje porque a RIC lançou uma atualização, então eu quero já ver como é que tá funcionando o aplicativo. Vamos lá para a aba de fundos imobiliários. Eu vou abrir aqui, né, a lista completa para ver onde é que está o CPTS aqui. Inclusive, já deixa aqui nos comentários se você tem CPTS, o que é que você está fazendo com as suas cotas. Se você está comprando ou vendendo, se desfazendo a posição, beleza? Vamos aqui para as quantidades, né? Eu tenho 186 quantidades, então vou vender tudo aqui, vou me desfazer. Inclusive, essa é a primeira venda que eu faço em definitivo, né? Nesse vídeo aqui eu fiz uma venda também, só que foi uma venda apenas parcial da minha maior posição na carteira. Inclusive, já deixo esse vídeo para que vocês vejam, beleza? Eu tô vendo aqui um pouco das ofertas, né? Eu acho que posso colocar mercado mesmo, já que é um valor um pouco baixo, né? R$1.000 e poucos apenas. Vou colocar aqui a mercado e jogar aqui no vender. Aqui a gente já tem o lucro perda, né? Eu vou perder R$53 por conta que o meu preço médio tá um pouco maior, né, do que eu vou vender hoje. Então, ok, eu vou aqui vender a ordem, né? Vender as minhas 186 cotas de CPTS 11, ok. Agora só confirmar, né? Quantidade 186, a mercado e CPTS. Boa. Aqui vocês já podem ver embaixo também, né, o valor estimado, né, que eu vou receber de R$1.300 e aí eu vou aportar em um novo fundo de papel, como eu falei nos próximos vídeos, beleza? Vou confirmar aqui a ordem e como eu falei, né, vou aportar aqui também na minha fatia de ETFs, vou aportar em Gold 11, né, que é um ativo que replica ali o índice do ouro, que replica o IAU lá fora, né, outro ETF que também investe em ouro para proteção de carteira, né, tanto dolariza como protege a minha carteira, já que é um ativo aí que tem se provado ao longo do tempo. Então eu vou aqui trazer o Gold 11, né, vou procurar aqui nos meus ativos internacionais, beleza, Alug 11, VV, hoje eu vou investir em Gold 11, negociar, agora eu vou comprar aqui R$250 mais ou menos,
menos. Eu trouxe para investir nesse vídeo R$ 1.000, os outros 750 eu vou investir em Tesouro Renda Mais. Inclusive já deixei aqui nesse vídeo também todo o meu racional por trás do Renda Mais. Eu aconselho que vocês também vejam esse vídeo e entendam por que eu invisto nesse ativo, beleza? Vou investir aqui, tô vendo mais uma vez aqui o book de ofertas, né, pra gente ver como é que estão sendo negociados, mas eu posso colocar mercado também, já que é uma ordem um pouco pequena, beleza? A ordem também já foi efetuada. Agora vamos procurar aqui por Renda Mais, né, na aba de Tesouro Direto, beleza? Procurando aqui, Renda Mais, Educa Mais, né? Agora, boa, Renda Mais. Agora para conferir, né, vou só ver se a taxa que tá aqui na Rico também tá no Tesouro Direto, boa, também é a mesma, né, IPCA mais 7,16, ok? Então vamos aqui em investir, Tesouro Renda Mais, aposentadoria extra, beleza? 750, né, porque eu já aportei 250 ali dos R$ 1.000 que eu tinha para investir nesse ativo, ok? Continuar, agora eu vou confirmar o investimento e colocar a minha senha, fechado, agora é só autenticar, beleza? E enviar a ordem, boa, a ordem também já foi solicitada, fechado. Então eu já fiz aqui a venda do CPTS e também a compra, né, do Gold 11 e do Renda Mais, né, para minha fatia ali, para equilibrar a fatia de ETFs e renda fixa. E no próximo vídeo, o dinheiro que eu recebi aqui do CPTS eu vou aportar em um novo fundo de papel, beleza? Vou mostrar todo o racional, inclusive já adianto para vocês que vai ter conteúdo de curso pago no racional desse novo fundo de investimento imobiliário de papel que eu vou fazer, beleza? Então, pô, já se inscreve aí. Se você gostou desse vídeo, também deixa o like, onde eu mostrei toda essa análise em relação ao fundo CPTS 11. Se você gostou ou então achou que faltou alguma coisa, deixa aqui nos comentários para que os próximos vídeos possam sair ainda melhores e a gente evoluir juntos, beleza? Então, eu espero você no próximo vídeo, beleza? Nos próximos aportes também. Valeu, pessoal, foi um prazer. Bons investimentos para todos.